os irmãos que abrem Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, ou provar, testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Depois eu leio o resto. Então, irmãos, eu queria trazer uma breve reflexão aqui para a gente a respeito do trabalhar de Deus na nossa vida. Porque Deus nos ama, porque nós somos filhos dele, e Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem algo a realizar, e Deus tem uma maneira de agir, de trabalhar com cada pessoa individualmente, para nos fazer crescer e nos tornarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes essa maneira de Deus agir não é tão agradável, não é tão gostosa, porque às vezes num processo de purificação, de crescimento, é necessário você passar por certas experiências, por certos momentos que você não escolheria passar, mas que Deus, na sua sabedoria, sabe que a gente precisa passar por aquele processo para ser purificado, para crescer, para Ele tirar tudo que não presta, tudo aquilo que está atrapalhando da gente se tornar aquilo que Deus deseja. É como um processo de purificação de um metal, quando passa pelo fogo, para tirar todo tipo de impureza. Se o metal pudesse sentir dor, ele sentiria muita dor, porque o fogo é muito forte sobre ele, mas naquele processo, tudo que é impuro, tudo que é escória, é tirado para que o material que vai sair dali seja puro e possa ser usado para o propósito que aquele que o colocou ali estabeleceu. Se não fosse assim, ele não poderia ser um material puro usado para um bom propósito. Da mesma maneira é na nossa vida. Por isso que Deus fala aqui, claramente. Ele disse: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ou seja, se lembre de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz com vocês, de tudo que eu permiti vocês passarem, para que vocês possam tirar um aprendizado disso, ter um crescimento. E é interessante que ele diz depois: para te humilhar. Isso parece uma coisa mal, né? Parece que Deus está fazendo algo mal para os seus filhos. Por que Deus vai humilhar um filho seu? Por que Deus vai humilhar a vida de alguém que Ele ama? Ele não deveria colocar a pessoa numa situação boa, tranquila. Mas às vezes, irmãos, Deus humilha. Humilhar é deixar você mesmo no pó, deixar você até sofrer, deixar você passar por situações difíceis, situações onde você é moído, onde você é pressionado, onde você fica sendo testado por todos os lados, por situações difíceis, por coisas desagradáveis. Mas por que Deus permite isso? É como ele diz aqui: para te tentar, ou em algumas traduções que eu acho melhor, para te provar. Porque é verdade que Deus não tenta ninguém. O sentido aqui, quando em algumas traduções diz te tentar, não é como o diabo faz, de tentar a pessoa para fazer ela cair. O sentido aqui é de testar, de teste, de provar, fazer a pessoa passar por uma situação para que ela seja provada, testada, para que ela se mostre realmente quem ela é. Por isso que ele diz assim: para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então por que nós somos provados? Será que Deus sabe o que está no nosso coração ou não? Deus sabe o que está no nosso coração. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Antes mesmo que a gente fale, Deus conhece todos os nossos pensamentos, conhece todas as intenções do nosso coração. Então Ele não precisa nos provar para saber o que está no nosso coração. Então por que Ele prova? Por que Ele humilha? Por que Ele deixa a gente passar por uma situação difícil? Porque Ele quer que a gente descubra
descubra o que está no nosso coração. Ele quer que venha à tona quem realmente nós somos, o que realmente está aqui dentro. Porque, irmãos, você andar com Deus só no momento bom é muito fácil. Você mostrar fé, amor, misericórdia, bondade, quando tudo na sua vida é favorável, é muito tranquilo, é muito fácil. Quando não tem nada te pressionando, quando não tem ninguém te fazendo mal, quando você não está passando por nenhuma situação difícil, é a maior tranquilidade você exercer fé. Agora, Deus quer ver o seguinte: será que a gente vai exercer fé quando a gente não tem ponto de apoio nenhum? Quando tudo está contrário, quando as circunstâncias estão totalmente desagradáveis, não é nada do que a gente gostaria de estar passando. Parece que Deus nos abandonou, Deus não fala, Deus não dá direção, Deus não diz, e a gente está no meio da fornalha, no deserto, sendo provado, e parece que tudo vai se encaminhando para dar errado, e se levanta pessoas contra nós, e fala coisas, e tenta nos prejudicar. Nesse momento é que a nossa fé vai ter que se mostrar realmente como uma fé verdadeira. É nesse momento que a gente vai ter que mostrar que realmente crê em Deus, que acredita nele, que realmente confia que Ele é o nosso Deus, que cuida, que nos protege, que tem planos bons para nós, que vai nos levar através daquele deserto para viver a sua vontade, para experimentar o melhor dele para as nossas vidas. Nesse momento é que Deus espera que a gente, mesmo no meio da dor, olhe para Ele com confiança, dizendo: Deus, eu creio que Tu és o meu Deus, que o Senhor está cuidando de mim. Eu não entendo por que eu estou passando por isso, não entendo qual é o propósito, mas eu Te amo, eu Te adoro, eu confio em Ti, a minha vida está nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. É esse tipo de fé que Deus quer ver. Porque ter fé quando tudo está muito bom é muito fácil. Amar quando todo mundo te ama é muito fácil, quando todo mundo está falando bem de você, quando todo mundo está te tratando bem. Agora, amar quando as pessoas estão falando mal de você, quando estão te prejudicando, quando estão indo contra a tua vida, querendo te destruir, aí é que o amor realmente se mostra de verdade. Então, por que Deus permite a gente passar por essas coisas? Porque Ele quer que se revele realmente quem nós somos, para que a gente veja quem a gente é e se permita Deus trabalhar na nossa vida. Veja o que aconteceu com Pedro. Eu estava lembrando dele quando ele negou a Jesus 3 vezes. Pedro tinha um conceito totalmente errado a respeito de si mesmo. Ele achava que era fiel, que era um servo que não ia abandonar Jesus nunca. E Jesus sabia do que estava no coração dele. E aí Ele permite ele ser passado, moído ali naquela situação difícil, para que viesse à tona quem realmente Ele era. Para quê? Para que Deus pudesse curá-lo, para que Deus pudesse tratá-lo, para que Deus pudesse levá-lo a ser diferente. Foi preciso Ele passar por aquilo ali para Ele ver quem Ele era, para Ele ver que Ele não era tão fiel quanto Ele pensava, que Ele precisava mudar, que Ele precisava se colocar realmente no pó, se humilhar e pedir a Deus uma restauração, uma mudança, que eu creio que foi o que Ele fez ali quando Ele chorou amargamente. Muitas vezes Deus permite essas situações na nossa vida para que a gente se conheça e a gente veja o quanto que a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa buscar, o quanto a gente precisa ser trabalhado, o quanto a gente precisa crescer. E Deus faz isso porque Deus nos ama, porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, Deus nos abandonaria à nossa própria sorte. Deus nem ligaria para nós, Deus deixaria a gente andar e não trabalhava na nossa vida, não. Por que Deus permite essas coisas? Porque Ele ama. Veja aqui o restante do texto que diz, versículo 3. E te humilhou, te deixou ter fome. Olha só que interessante. Te deixou ter fome, uma coisa que ninguém quer passar. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Deus estava dizendo aqui, olha, eu humilhei vocês, eu deixei vocês ficarem nessa situação difícil, sentirem fome, para vocês perceberem algo que vocês não compreendiam, que vocês não sabiam. Que era o quê? Que vocês não precisam só de pão para viver, não. Vocês precisam daquilo que sai da minha boca, das palavras de vida. E o maná representava isso. O alimento que vinha de Deus, que vinha direto de Deus para a vida das pessoas. E o povo de Israel precisava aprender isso. Como foi que eles aprenderam que eles precisavam disso? Sentindo fome, passando por um momento difícil. E aí Deus vai e providencia o que eles precisavam, para que eles compreendessem que o mais necessário na vida não é o pão físico, mas o pão que vem de Deus, o pão do céu. E ele diz mais assim, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga ou disciplina a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Então, irmãos, Deus, assim como um homem disciplina o seu filho, Deus nos disciplina, porque nós somos filhos. O que é a disciplina de Deus? A disciplina não é algo agradável. A própria palavra dá a entender algo trabalhoso, algo difícil, onde você tem que ser quebrado, você tem que ser moído, você tem que ser provado, passar pelo deserto, pela fornalha, pela tempestade, todas essas ilustrações de momentos difíceis que a Bíblia mostra. E para que tudo isso? Por que Deus nos disciplina dessa maneira? Para poder trazer à tona quem nós somos, para levar a nossa vida a uma humilhação, a um quebrantamento, a uma dependência de Deus, para que assim a gente seja trabalhado, Deus tire tudo que não agrada a Ele, tire tudo que não presta, tudo aquilo que está impedindo a gente de crescer. Se a gente quer crescer, se a gente quer avançar, se a gente quer viver os planos de Deus para a nossa vida, os propósitos que Ele tem, pode ter certeza de uma coisa na sua vida. O caminho para chegar a essa terra prometida é o deserto. Você não vai pular pelo deserto, não tem nem perigo. Deus vai deixar a gente passar pelo deserto, pela fornalha, pelo que for preciso, para Ele poder limpar o nosso coração e nos transformar na pessoa que Ele quer que a gente seja. E quanto maior for o propósito dele na sua vida, quanto mais Ele quiser te usar, pode ter certeza que maior vai ser o deserto, maior vai ser a provação, maior vai ser a humilhação, muitas vezes, para que Ele possa deixar você bem quebrado, bem quebrantado, para que você reconheça quem Ele é, o quanto você depende dEle, o quanto você precisa que o teu caráter, nesse processo todo, seja trabalhado, seja transformado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Lembre sempre dessa ilustração que eu dei no início, dos metais, como eles são purificados, porque é exatamente o que Deus faz na nossa vida. Deus deixa a gente no fogo da prova, queimando, dói, é ruim, não é fácil, mas é para que Deus tire as impurezas, tire o que não presta. E nesses momentos é interessante que sempre vem à tona quem nós somos de verdade, para que a gente possa se conhecer e possa pedir perdão a Deus, possa se arrepender, para que Deus trabalhe na nossa vida, porque enquanto a gente não confessa quem a gente é, enquanto a gente não reconhece a nossa pequenez e pede perdão a Deus e deixa Deus trabalhar, Deus não pode trabalhar. Então nesses momentos de prova se manifesta quem nós somos de verdade. Nos momentos fáceis a gente consegue colocar umas máscaras na cara e ninguém percebe quem a gente é. Mas no momento difícil que a gente é exprimido, sai realmente o que está lá de dentro do coração, quem nós somos realmente. É por isso que muitas vezes no momento difícil é que as pessoas se conhecem quem são realmente. Porque é muito fácil você tratar todo mundo bem quando ninguém está te fazendo mal. Agora, quando todo mundo está te prejudicando, se no teu coração tem maldade, tem egoísmo, o que a pessoa vai fazer? Vai agir com maldade, vai querer destruir também, vai querer fazer mal, vai vir à tona o que está no coração. Se a pessoa não tem uma fé verdadeira em Deus, no momento da prova, não vai vir fé,
Não vai vir confiança, vai vir o quê? Palavras de incredulidade, vai vir murmuração, como foi o povo de Israel, vai vir reclamação de Deus, vai vir carne, vai vir vontade de ir para o mundo, vontade de estar no pecado, porque quando a fé é verdadeira, ela permanece firme em todo momento, mas quando ela é falsa, qualquer provação revela o quanto ela é falsa. E por que Deus revela que aquela fé é falsa? Para que você passe a ter uma fé verdadeira e passe a caminhar e confiar em Deus independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Por isso que Deus mostra que aquela fé é falsa. E Deus, como é que Deus mostra isso? No momento difícil, no momento da dor, no momento que você precisa depender dele. Então Deus revela quem nós somos para trabalhar na nossa vida. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a entender esse processo, esse agir, para que a gente possa permitir Ele fazer isso. E no momento da dor, confiar que aquilo vai passar, que aquilo é para o nosso bem, e que Deus vai cuidar de nós, vai nos fazer passar por aquilo, e vai nos fazer chegar onde Ele quer que a gente chegue, para a glória do Seu nome. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver, Senhor, como foi bom eu ter passado pela prova, como foi bom ter passado por essa situação, porque eu cresci, eu te conheci mais, eu fui transformado, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu posso realmente entender quem Tu és e trabalhar conforme o Senhor deseja, porque o Senhor trabalhou na minha vida. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.